Bom dia, está no ar o Jornal do Sul de Minas, hoje terça-feira, dia 12 de março de 2013. Seja bem-vindo à TV Poços, seja bem-vindo ao Jornal do Sul de Minas. Nós estamos ao vivo agora na parte da manhã, à noite tem as representações, então para você que nos acompanha no período noturno também tenha uma boa noite. Nosso entrevistado nesta edição é o José Muniz Alves, ele é o secretário municipal de Serviços Públicos. Vem nos falar a respeito das atividades mais recentes da Secretaria, entre contratações e ações imediatas para a limpeza do município. Tudo bom, Zequinha? Tudo bom. Bom dia a todas as pessoas aí. Boa noite também, né? Pessoal que vai assistir à noite. Tem muita gente que assiste à noite mesmo, a gente sabe disso. E bom dia também dos nossos servidores, que desde as primeiras horas do dia estão aí trabalhando, mantendo a nossa cidade limpa e agradável, buscando fazer com que a cidade fique do jeito que a gente sempre sonhou. Legal, obrigado pela sua presença. Eu dou bom dia e obrigado pela presença também ao José Lauro Vieira. Bom dia, Fábio, bom dia, secretário, bom dia, Carol, Bom dia Poços de Caldas e todos aqueles que estão nos assistindo. Tenham uma boa semana mesmo. Com certeza. Carol, tudo jóia? Bom dia, tudo ótimo. Estava aqui me conectando no Message para você participar aqui do jornal, através do Message no Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com. E se quiser telefonar também, a gente está ao vivo até as 9 horas da manhã. Pela manhã é 37216955. Nas reprises, você pode utilizar o endereço eletrônico para enviar e-mails. A gente geralmente encaminha ao entrevistado que está aqui presente. Ou lemos ao vivo a sua pergunta também e, se for possível, o convidado do dia responde. Eu já vou pedir para a Carol ler as manchetes dos jornais, porque elas são tema da nossa entrevista, inclusive. Então, vamos lá, Fábio. No Jornal da Mantiqueira de hoje, como você disse, terça-feira, 12 de março, Prefeitura dá início ao mutirão de limpeza. Traz também aqui que a audiência sobre a doação de área do horto é transferida. Ela é transferida agora para o dia 20 de março. Ela estava marcada para acontecer dia 21. Está aqui. No Jornal da Cidade, pacientes aguardam meses na fila por exames a respeito da saúde municipal. O hospital recebe novos recursos, o hospital é a Santa Casa. No Jornal Folha Popular, frentistas são feitos reféns por assaltantes. Traz também que a vereadora pede solução para agendamento de exames, a vereadora Regina Cioff. E sobre a construção, a OAB opina aqui sobre a construção do Fórum no Horto, que é o tema da audiência pública, transferida agora para o dia 20. Ok, então nós temos uma reportagem que o repórter Jonathan Rosa entrevista o Dr. Fábio Camargo, presidente da OAB, subseção aqui de Poços de Caldas, falando exatamente sobre a opinião desta entidade em relação à construção do Fórum no Horto Municipal de Poços de Caldas. Vamos ver. Nesta semana, o Conselho de Diretoria da OAB de Poços de Caldas se reuniu para poder justificar e definir a possível transferência do Fórum para o Horto Municipal. Vamos conversar um pouco com o presidente da OAB, Fábio. Doutor Fábio, explica um pouco sobre essa questão do Fórum e o que vocês discutiram para essa mudança. A OAB visitou o local denominado Horto Municipal, juntamente com um biólogo, mestre na área, para levantarmos essa questão, todo mundo menciona aí, de meio ambiente, de árvores, vegetação. Ele constatou que não há problema nenhum, não há nenhum dano, as árvores são primárias, quer dizer, possibilita a retirada, e a OAB preocupada principalmente com a questão da legalidade, verificando então a documentação, não vê nenhuma impossibilidade do fórum ser construído naquele local. Com relação às árvores, houve um comentário de que são árvores centenárias, as árvores de lá não têm 100 anos? Olha, pelo que ele informou, não, a não ser uma ou outra que não podem, realmente têm que ser preservadas, mas que não estão plantadas, situadas no local onde será construído o fórum. Isso sim numa parte mais densa de vegetação e não serão afetadas pela construção do fórum. A OAB é favorável à construção do fórum nessa área? A OAB se manifestou favorável, inclusive acreditando que a Justiça do Trabalho também vá para aquela região. Com relação à possível construção de um presídio que seria feito na Zona Sul, permanecer esse deslocamento até chegar lá no fórum, voltar para o presídio, quando construído, não seria melhor um fórum melhor localizado? Olha, a localização, até por uma solicitação ou exigência do Tribunal de Justiça naquela área, a OAB não vê como problema. Nós nunca tivemos notícias aqui em Poços de Caldas de resgate de preso. Eu acho que isso, com toda sinceridade, não é motivo para inviabilizar a construção de um novo fórum naquele local.
Tudo bem, mas fica a pergunta, o horto está na conta do Zequinha também, na secretaria, né? Sem dúvida nenhuma, é responsável pela manutenção daquele local. E as árvores, Zequinha, por que pode arrancar árvores lá? Olha, o que nós temos no horto, a primeira coisa que a gente gostaria de esclarecer para a população foi o seguinte: o prefeito solicitou a área. A gente não sabia até então o que seria, depois nós ficamos sabendo. Já havia um anseio das pessoas que trabalham no horto de que ele não serve mais para a função a qual ele foi delegado. Porque na verdade ele não é um horto, na verdade ele é um viveiro de plantas, de mudas. Então o que temos lá hoje são várias mudas que podem ser transportadas para outro local. E temos algumas paineiras que cresceram, paineira a gente sabe que cresce demais, e embaixo de uma paineira você não consegue produzir nada. As mudas que a gente consegue, quando chega a uma altura mais ou menos de uns 30 centímetros, ela começa a se perder. Por quê? Porque o sol não é constante no local. Você tem um sol que bate por volta do meio-dia, que bate centralizado. Esse sol também não é o ideal. O ideal é, como é um ser vivo, o sol da manhã é fundamental para o desenvolvimento de uma muda. Então, de acordo com todas as explicações que nós tivemos nesse sentido, a gente inclusive tem buscado um outro local que é ali próximo da Cascata das Antas. As pessoas vão lá, inclusive, um parênteses aí, e percebem que tem uma água que corre lá dentro. Essa água não é uma mina do horto. É uma água que vem em nível até chegar no local. Passa por baixo de moradias, que é muito antigo quando foi feito esse encanamento. Então hoje, se acontecer algum problema, nós ficaremos sem água, como acontece nos períodos de seca, que lá não tem água dentro do horto. Então há uma dificuldade muito grande de abastecer, de poder regar as plantas, daí por diante. Então, todas as análises que nós temos, consta que o espaço não é um horto. O horto o que seria? Seria um lugar onde você conserva as espécies de todas as plantas de uma determinada região para visitação e para conhecimento. Fato que o nosso horto não recebe visita nenhuma. Estou na secretaria desde esse período aí de 2 meses e poucos dias e eu não vi ninguém fazer uma visitação, a não ser essas equipes técnicas que estão indo lá agora, que até então ninguém ia no horto, agora estão indo lá para poder fazer visita técnica. Mas visita de alunos e outros tipos para pesquisa a gente não vê. Zequinha, em relação, por exemplo, nós temos um aspecto que foi até falado pelo Luiz Roberto Júdice ontem durante sua entrevista aqui, que é o aspecto cultural e histórico da construção desse horto naquele local. Nós sabemos que existe um jardim botânico em Poços de Caldas. Será que há a possibilidade dele abrigar isso, por exemplo? Olha, a gente vê atividades diferentes entre o jardim botânico e também o horto. Lógico que poderia haver aí até uma parceria, vamos dizer assim. Mas o ideal do horto é ele ter seu espaço definido. E a gente defende o espaço. Nós vem defendendo já há algum tempo, né, a equipe que lá está. E eu, ao chegar na secretaria, passei a defender também junto com a equipe, que é esse local lá no Véu das Noivas, que a gente acredita vai ser um bom lugar. E no passado, quando o prefeito foi José Aurélio, ele já tinha a ideia da transferência do horto para lá. Acessibilidade. Aquele local também uma fonte é um caminho para diversos bairros, para a faculdade, por exemplo, Maria Imaculada, Campo das Antas e uma série de bairros que estão surgindo naquela região ali. A construção do fórum naquele local também não pode trazer mais um transtorno? Olha, pelo que alguns engenheiros comentaram com a gente, é o seguinte: o fluxo de pessoas até o fórum é diferente de um fluxo de pessoa que vai, por exemplo, até para a faculdade. As pessoas vão ao fórum por necessidades. Então, eu acredito que fazendo ali conseguindo fazer um estacionamento, nós temos áreas do lado de trás, inclusive, nós estamos solicitando ao prefeito a mudança do setor operacional da nossa secretaria, que se encontra agregado ali, que é o setor de parques e jardins e o setor de limpeza pública, para o espaço que nós herdamos do governo estadual, lá onde é o DR. Ele está analisando, certamente vai nos dar uma resposta, e a gente acredita que lá nesse espaço, inclusive, vai melhorar a eficiência do nosso serviço. Eu sei que não é uma resposta sua,
mas quem sabe você também possa nos ajudar a clarear essa questão. Por que não fazer o passo municipal com o fórum no local que foi predestinado anteriormente e resolver fazer agora no Horto? Olha, pelo que eu estou sabendo, isso aí já vem há muito tempo, há algumas entraves ambientais na região que foi determinada para o passo municipal. E pelo que a gente conversou com alguns advogados, inclusive nas entrevistas aí, a gente tem percebido, e o presidente da OAB aí foi muito claro, que o fórum não pode ser construído em local que há entraves jurídicos. Qualquer tipo de entrave não pode ser construído. Daí a razão da não construção. Agora, a melhor coisa que tem da democracia é o direito ao contraditório, né? Isso é bom demais. Mas, como técnico, como engenheiro, eu vejo a construção do fórum aqui no Parque Municipal de uma forma que não deveria ser, ou pelo menos melhor estudada. Não deveria ser implantado assim tão de imediato. Visto que a cidade hoje, Poços de Caldas, já é uma cidade com praticamente 200 mil habitantes, com tendência a crescer mais rapidamente ainda. E o que acontece? Quando nós temos uma cidade com o porte de Poços de Caldas para maior, nós temos um fluxo de pessoas que correm e que concorrem aos órgãos públicos, têm a necessidade de frequentar os órgãos públicos com muito mais intensidade, porque é um fluxo de pessoas muito maior. Então, quando nós temos aí uma cidade como Poços de Caldas, com o fórum central da maneira como está, que sempre foi ali, e de repente, para aproveitamento de uma verba, cometer talvez um erro, isso do ponto de vista técnico que eu vejo, cometer um erro de localizar o fórum nesta área aqui do Horto Municipal, eu acho que isso é um erro técnico, de estratégica. Porque nós poderíamos muito bem aguardar um pouco mais, embora poderia até perder esses 30 milhões de reais que estão destinados para a construção, não é isso? Mas nós perderíamos muito em operacionalidade do sistema operacional da administração pública, visto que a pessoa, o cidadão, quando precisa... Tipo de logística, assim? É a logística, porque você veja bem, o cidadão quase sempre precisa da prefeitura, da Câmara, muitas vezes ele vai ao fórum também, vai a um banco oficial, as secretarias, diversas secretarias. Então eu acho que está passando da hora realmente, lá onde está pré-determinado o passo, também sou contra a localização dele lá, mas nós temos muitas outras áreas possíveis de ser implantado o passo. E, assim, fazer um estudo mais rápido para a implantação dessa área e já determinaria, então, se nós aguardamos aí mais de 50 anos, mais de 60 anos para a construção do fórum, aguardamos mais 2 ou 3 e façamos numa área onde possa atender futuramente todos os aspectos de operação da administração pública, melhorando o trânsito para tudo isso. Na realidade, o que a gente tem de herança hoje em dia em Poços de Caldas é a visão futurista de muitas pessoas que no passado construíram essa cidade muito bem estruturada, né, com desenvolvimento, apta ao desenvolvimento, com as suas ruas largas, o centro da cidade muito bem localizado, bairros também, a questão da represa Saturninho de Brito, né, e diversos outros aspectos. Na realidade, a importância disso que o Zé Lauro falou, o que eu entendo também é essa questão visionária, ver lá na frente. Mas não pode demorar tanto, porque senão perde o dinheiro. Mas pode ser muito rápido, Fábio. Isso aí é uma questão técnica que pode ser resolvida rapidamente. Uma equipe eficiente de técnicos que a prefeitura tem, e mesmo auxiliada por instituições da própria sociedade, pode auxiliar na escolha da determinação de uma área dessa aí, que nós estamos com a cidade crescendo no sentido leste, que já é de muitos anos, desde o plano da Contec, que foi feito há mais de 30 anos, né? Que a cidade tem a tendência de crescer para o leste. Então isso aí é importante. Cheio de perguntas as pessoas aqui. Na verdade, a tendência da cidade não é para o leste, a tendência é para a zona oeste. É o que preconiza Perdão, Zona Oeste. Zona Oeste, o que eu quero dizer é Oeste. Vamos lá, o Elias dizendo aqui que ele tem amigos que moram na região do Horto e disseram que se formou uma fauna lá, inclusive com várias aves, como tucanos, por exemplo, além de outras. Vão acabar com isso ou querem mudar o fórum para aquele local, pois a maioria dos juízes mora no Jardim Europa e no Jardim Novo Mundo. Ele diz também que ele se lembra que durante a campanha o Heloísio falava que se houver dúvida na questão ambiental, ele não faria.
Então, olha, o que está havendo, houve aí realmente é um pedido de emergência do prefeito à Câmara Municipal para aprovação. Houve que a Câmara é um poder independente e decidiu que deveria fazer uma reflexão maior sobre o tema. E essa reflexão vai ser feita através da audiência pública, que é, salvo aqui, dia 20, né? Seria de 21, agora 21. Parece que foi mudado para o dia 20. E nesse dia, várias pessoas poderão estar lá argumentando sobre a questão, inclusive a representação do prefeito fazendo a justificativa do fato. Porque até que então, que se prova em contrário, a área não é uma área de vegetação nativa e nem ao mesmo tempo é uma área de preservação ambiental. Isso aí é o que nós temos de acordo com os engenheiros ambientais que por lá passaram. Os laudos emitidos foram nesse sentido, mas de qualquer forma está gerando uma comoção pública e essa comoção talvez gere a dúvida a que o prefeito se referiu na época da campanha. Tendo dúvida, não faz. Aí vamos discutir com a população para ver o que acha. E a partir daí também, a gente espera que não só eu aqui, eu gostaria de falar para você, que tem essa preocupação todinha, e não deixa abandonado o Parque do Jardim IP, não deixa abandonado o Parque do Monjolim como está, e outros parques por aí. A gente lembra do parque quando alguém pensa em fazer uma intervenção. Verdade. Estive no Parque do Monjolinho há pouco tempo, um lugar agradável, um lugar bom para as famílias se encontrarem, tudo. A prefeitura tem mantido, nossa secretaria tem mantido a limpeza do local, mas infelizmente as famílias não vão até lá. Eu acredito que se alguém um dia decidir, não estou falando que vai acontecer, mas se alguém resolver falar que vai construir um negócio lá no meio, imediatamente a população vai para lá. Então vamos para lá agora. Vamos ocupar esses lugares que são muito importantes para nós. Vamos sugerir coisas para que a administração pública possa fazer para melhorar e ajudar na manutenção também desses locais. Boa fala, viu, Zequinho? Porque até então quase nunca se ouvia falar do Horto, né? Agora Exatamente. Que falou de levar o fórum para lá, virou esse boom aí. E tem gente perguntando o que é Horto. Me segue na rua e pergunta o que é Horto. O Horto tem aqui até a definição que eu peguei na internet: terreno geralmente de propriedade do Estado, com viveiros de essências florestais para venda ou distribuição gratuitas de mudas para estudos de silvicultura. É uma das definições. Então a gente vai para o intervalo. Antes, porém, eu quero mostrar a cidade do Alto, da Serra de São Domingos. Nós temos uma câmera localizada lá nesta serra e nos mostra aí essa bonita imagem na manhã de terça-feira de Poços de Caldas. Nós vamos ao intervalo. Esta edição é reapresentada no período noturno após o Telefatos e após a meia-noite. Ligue e participe, 3721-6955. Você faz a sua pergunta, manda a sua opinião. Também através do MSN, do Messenger, Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com, ou ainda através da publicação que eu vou fazer agora no Facebook, www.facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Voltamos já. Você rasteja pela internet ou realmente navega por ela? Desbrave o mundo das redes sociais, e-mails e trabalhos escolares com mais velocidade e qualidade de sinal. Aqui você fica preso pela satisfação e não por um longo contrato. Faça um teste e comprove. Pare de rastejar pela internet. Venha para Auto Center e tenha banda larga de 1 mega por apenas R$ 39,90 por mês. Auto Center, a internet com planos ideais para você e sua empresa. Escuta essa! Pizza Catarino por R$ 23,90. A preferida da cidade, agora em promoção. Escolha entre mussarela e marguerita, por apenas R$ 23,90. Demais pizzas, R$ 29,80. Ligue 3722-4488 e peça a sua. Pizza Catarino. Há 80 anos, a Fungotac cuida do bem-estar da população carente de Poços e região, oferecendo atendimento gratuito nas áreas de pediatria, odontologia, neurologia e pré-natal. Na creche, mais de 160 crianças têm acesso à educação, 5 refeições, brincadeiras, atividades físicas. Tudo isso só é possível graças à sua doação. Faça parte dessa história você também. A Fungotac é a minha vida. Colabore você também com ela. Venha você fazer parte também dessa causa. Você é muito importante para nós. Doações 3729-6500. Este programa tem o apoio cultural da Renovias.
Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, ao vivo nesta manhã de terça-feira. Existe algum outro lugar possível nesse primeiro momento, nessa primeira discussão, para ser apresentado, por exemplo, nessa audiência pública como segunda opção? Olha, eu não tenho notícia que tenha outro local, mesmo porque a nossa participação nesse processo foi somente de doar a área. A Secretaria de Serviços Públicos transmitiu ao prefeito que não tem interesse de produzir mais as mudas no local. A partir daí, o prefeito, com o corpo técnico que ele tem, ele está analisando, certamente vai dar uma resposta no dia da audiência. Perguntas? Vamos lá, tem aqui participações ainda na questão aqui do horto. A participação do Carlos Eduardo Figueiredo, ele diz o seguinte, que se você corta uma árvore na porta da sua casa, você toma uma multa violenta, além de responder por crime ambiental e cortar milhares delas no horto municipal. O que é então? Seria cômico se não fosse trágico saber que essa decisão parte de pessoas que tratam da justiça, dos direitos e dos deveres. Aí diz que a Constituição está ultrapassada, que sempre há uma saída para batalhar e libertar um criminoso da cadeia e passar a mão na cabeça de outros que querem participar e apoiar atos como esse. Diz que, infelizmente, esse é o nosso país e a nossa justiça, e são os defensores que, infelizmente, parece que nesse momento não estão nos defendendo. Aqui a participação aqui do Carlos. Vamos lá, estou cheia de perguntas aqui, mas agora já sai um pouquinho do assunto do horto e já vamos aqui para assuntos da limpeza. Zequinha, pergunta da Sara Aparecida. Queria saber se a empresa contratada para limpeza urbana fez um cronograma de limpeza nos bairros. Não seria interessante... Opa, deixa eu fechar aqui. Não seria interessante divulgar isso? Assim, a própria população dos bairros ajuda a fiscalizar. O que você acha? Olha, na medida do possível... como ela chama? Sara Aparecida. Ô Sara, obrigado pela sua pergunta. Nós não fizemos ainda, nós temos o pensamento de como nós vamos trabalhar. Nós começamos pelo Bortolã, justamente porque a entrada da cidade é o lugar onde é o primeiro cartão de visitas que o turista vê quando chega aqui, é o Bortolã. E a partir dali nós vamos vir sentido centro, passando pelos bairros aqui da Zona Oeste e seguindo em frente. Bom, aí na medida do possível, as nossas equipes da Prefeitura que não pararam de trabalhar, é importante colocar isso para a população. Nós temos uma frente emergencial, mas nós temos a nossa equipe que está trabalhando também nos bairros. Então nós distribuímos, essa semana nós já temos um cronograma aí do trabalho que nós vamos desenvolver. Eu não tenho ele em mente aqui, mas nós temos atingido por semana uma média de 7 a 8 bairros. Lembra você que nós temos 210 bairros. Então, na medida do possível vai chegando. Inclusive, Sara, o que aconteceu de interessante ontem lá no Bortolã foi a satisfação dos moradores em receber a intervenção, inclusive levando café para os trabalhadores. Foi um momento assim de muita emoção para a equipe que lá está. Eu quero aproveitar que entrou nesse assunto e então falar a respeito, pedir para que você nos explique a contratação de uma empresa aqui do interior do estado de Minas Gerais pelo valor acima de 1 milhão e... Quase 1 milhão e 500 reais. 1 milhão e 400 e poucos mil reais, que totaliza 15 mil reais por dia durante o período de 3 meses para fazer essa limpeza pública. A pergunta é, a Prefeitura não tem estrutura para fazer essa limpeza? Olha, hoje a Prefeitura não tem. Infelizmente não tem. Porque eu volto aqui ao saudoso prefeito José Aurélio. Naquela época em que a gente não tinha esses bairros que hoje estão espalhados nas partes altas da cidade, a nossa secretaria contava com 205 servidores da área de limpeza pública. E hoje nós temos pouco mais de 60. E com isso, muitos deles nós temos um problema de bebida alcoólica, de vários problemas dentro da secretaria, e vez ou outra, pelo menos uns 10 deles estão afastados. Com isso, dificulta o serviço. E outra coisa, quando nós assumimos a secretaria, imediatamente as cobranças vieram, como já vinha em outras administrações. E como a gente assumiu com esse pensamento, doutor Heloísio, durante todo o seu trajeto de campanha, ele falava de cuidar das pessoas, nós fizemos um relatório minucioso do que nós vimos na cidade. Pedimos para cada servidor que está nos bairros, que atua nos bairros, a nos ajudar nesse relatório.
e nós procuramos o parecer jurídico da Procuradoria do município para poder a gente ter certeza de que estaríamos fazendo a coisa certa. E a partir daí nós conversamos com prefeitos e falamos para ele, olha, se a gente quiser limpar a cidade do jeito que nós estamos pretendendo, e aí tem que ser agora, nós precisamos de um emergencial. Aí você pode estar pensando assim, mas um emergencial não podia ter feito licitação? A licitação requer tempo, requer uma discussão maior. E o emergencial é uma prerrogativa do executivo em situações difíceis, como essa que nós estamos vivendo diante da cobrança da população, a imprensa. Haja visto que vocês, todo o telespectador que participa dos programas televisivos, os ouvintes que participam dos programas de rádio, sempre nos cobrando limpeza da cidade. E a partir daí, tendo o posicionamento positivo da Procuradoria do município, nós encaminhamos ao prefeito e a partir daí, 3 empresas participaram do convite e a que deu o menor preço venceu a licitação, que é a FFX Engenharia, que hoje está atuando aqui em Poços de Caldas. Agora, uma coisa que precisa prestar muita atenção é que esses emergenciais aí não se tornam uma rotina também, né? Boa pergunta que você fez. Até isso abre uma justificativa para nós, que é o seguinte, o emergencial é para 3 meses. Não significa que no começo do ano que vem nós vamos fazer de novo. Por que nós não vamos fazer de novo? Porque nós estamos pensando, há uma insatisfação da população com relação à coleta do lixo. Vocês sabem disso, vocês estão aqui na televisão e veem diariamente que os coletores passam, acabam espalhando o lixo e não recolhendo. Diante disso, o prefeito, nós temos outros contratos, vários contratinhos com várias empresas, uma que faz poda de árvore, outra que ajuda no plantio de grama, outra que ajuda na poda da grama e por aí vai. E isso não é de agora. Isso não é de agora. O que nós vamos fazer com isso? Colocar tudo dentro de um pacote licitatório. Fazer uma licitação em que a gente consiga colocar a coleta do lixo, a coleta seletiva, que hoje nós fazemos em cerca de 40% do município, mas de forma irregular, porque nós usamos caminhões de lixo, que a prefeitura, caminhões antigos que a prefeitura tem, e o certo é usar caminhão baú. Nós vamos colocar nessa licitação parte da limpeza pública e também a administração do aterro sanitário, que hoje, para nós, é um assunto seríssimo, porque nós estamos aí prestes a assinar o termo de ajuste de conduta e a partir daí nós temos 3 anos, mas eu particularmente, pelo que eu tenho acompanhado no aterro, lá no nosso aterro controlado, o nosso aterro hoje não aguenta 3 anos. Nós temos que em 2 anos resolver a situação, fazer a impermeabilização do solo, nós já temos a área do novo aterro, fazer a impermeabilização do solo, preparar o aterro para que a gente possa receber somente o lixo orgânico lá. Eu só fico, na realidade, eu aceito, entendo pessoalmente todos esses argumentos apresentados, realmente são verdadeiros, são genuínos, podemos dizer assim, principalmente para quem trabalha no setor da comunicação em Poços de Caldas, tem contato com a população e que também já tem algum conhecimento do setor público. Mas o que realmente nos deixa na dúvida, Zequinha, em relação ao valor, por exemplo, alto para 3 meses, quando a prefeitura diz que não tem caixa suficiente, fala-se da herança maldita, da dívida de milhões que foi herdada e tal, não sei o quê, e faz esse tipo de contratação. Olha, é apenas uma colocação minha. É importante quando você coloca dessa maneira, que nos dá a oportunidade de explicar para as pessoas, porque muitas vezes o cidadão comum, a última vez que as pessoas tiveram acesso ao conhecimento de um orçamento público foi na administração do Paulo Tadeu, em que houve palestra nos bairros ensinando como funciona o orçamento público. E depois disso acabou, o orçamento virou uma caixa fechada que a população pouco sabe a respeito dele. Bom, o que é o orçamento? O orçamento é aquilo que o município pode arrecadar e pode investir na cidade. E cabe ao executivo fazer um manejo desse orçamento. Eu não digo que a nossa secretaria tinha o dinheiro para fazer o pagamento, que não tinha. Nós contamos com o apoio de outra secretaria, por quê? Porque é um trabalho emergencial. E o custo do serviço se baseia em quê? A empresa que aqui está instalada, e eu faço esse alerta para a população do Poços de Caldas poder entender, os salários dos servidores são baseados tem a ação coletiva, eles obedecem à ação coletiva dos servidores que estão na empresa e também a convenção coletiva dos motoristas. Então é salários acima do salário mínimo.
A prefeitura tem 1.500 servidores, nós herdamos isso, 1.500 servidores que recebem menos que salário mínimo. Isso para você ter uma ideia do que está acontecendo com relação à empresa. A empresa tem o padrão de almoço. Hoje a convenção proíbe que se alimente na beira de rodovia. Eles têm que ter um local adequado, limpo, asseado para poder fazer as refeições. O que mais que tem? Tem as vans que faz o transporte desse servidor. Não é cada um que vai no ônibus, não. A van pega no local determinado e leva até o local de trabalho, depois leva para almoçar e depois traz de volta e depois devolve para suas famílias. Todo servidor tem equipamento de segurança e uniforme. Nós temos os equipamentos fornecidos pela empresa para fazer o desentupimento aí. A tão sonhada boca de lobo entupida da sua rua, do seu bairro, vai ser desentupida agora. Nós temos aí a promessa da empresa de desentupir todas as bocas de lobo da cidade. Inclusive ontem, eles estiveram trabalhando no bairro Marçal Santos. Tem um caminhão VAC, que é o caminhão que faz uma injeção de ar. Pressurizado, né? Pressuriza ali que vai limpando. Então, temos equipamentos, as máquinas, as ferramentas. Então, é um know-how todinho que está vindo junto com esse valor aí. Vamos atender as perguntas. Participações aqui. Vamos lá. O Pedro da Vila Cruz, final do telefone 5313, diz que, na minha opinião, cuidar e zelar das calçadas é uma obrigação dos moradores e proprietários de imóveis. Também participação aqui da Maria Luísa, do Centro, final do telefone 0780. Eles que pede para você, secretário, fazer uma visita na rua Melhoranze, no Jardim Country Club. Lá a situação está muito crítica, é um pedacinho de rua esquecido aí pelos governantes. O Ricardo Guerra, do Jardim Bela Vista, final do telefone 7042, parabeniza o programa. Uma brincadeira, ele diz. Vamos fazer uma conclave para a escolha do paço municipal. Onde fizer uma fumacinha branca, a gente escolhe. Tá aqui, olha. O Marcos, do Country Club, final do telefone 4590. Ele pergunta se a empresa fez contratações sem licitação. Se a justificativa foi que a cidade estava em calamidade pública. Caso entre na justiça, quem terá de ressarcir os cofres públicos é o secretário e não a prefeitura. Se o senhor tem conhecimento disso. Olha, depois do parecer... É o ordenador da dívida, né? Depois do parecer da Procuradoria, o procurador me dá um parecer favorável, me respalda juridicamente. Verdade. Ele me encaminha para que eu possa fazer, para que eu possa atender a população. Nesse momento, a minha maior preocupação é atender a população de Poços de Caldas. É resolver o problema lá da rua Melhoranze, é resolver o problema da Pedro Gralha, é resolver todos os problemas da cidade de Poços de Caldas. Eu não tenho essa preocupação com a justiça, mesmo porque nós estamos na frente de trabalho também. Nós estamos acompanhando, fiscalizando. Ontem nós fizemos uma reunião pontual com os engenheiros da empresa, cobrando uma atitude para que o serviço seja realmente eficiente. Então, meu amigo, na verdade a preocupação maior não é nem essa questão jurídica hoje, que eu tenho respaldo do procurador do município. Aliás, diga-se de passagem, doutor João Monteiro, uma pessoa que já foi procurador até do Estado, então é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande nesse sentido, e eu creio que ele não ia colocar o secretário que trabalha na secretaria mais simples da prefeitura, numa situação enrascada. E creio que nós vamos dar conta do recado e a população vai agradecer pelo trabalho que nós fizemos. Legal. A gente vai a um breve intervalo, dá tempo ainda de você participar. Tem muitas perguntas, mas se você quiser pode fazer a sua através dos meios. Telefone 3721-6955, MSN Messenger, Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com e na rede social no facebook.com/Jornal do Sul de Minas. O intervalo é rápido, voltamos em instantes. Eu quero fazer isso. A Clínica Terapêutica Oxford hoje se destaca pela sua eficiência, graças à sua conduta, ética e profissionalismo no cuidado com os pacientes e familiares. A principal missão do Grupo Oxford é promover a transformação e o crescimento pessoal do indivíduo e de sua família, através da mudança de estilo de vida. Tratamento revolucionário com maior índice de recuperação, tratamento voluntário, involuntário e compulsório. Em breve, tratamento especializado para o sexo feminino. Clínica Terapêutica Oxford, 35 3722 6463.
A Rússia está mais perto do que você imagina. Conheça o maior e um dos mais exóticos países do mundo pelo menor preço. De 6 a 19 de maio de 2013. Viaje pela beleza indescritível das paisagens russas. Poéticas, generosas, variadas e misteriosas. De cidades históricas, aldeias, mosteiros e florestas que se observam pelas janelas da vida. A bordo de um navio. Faça já a sua reserva na APC Tour, agência de viagens, 35 3722 2277. Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Reconquistei minha autoestima. Agora, posso comer e sorrir com segurança. E o melhor, meu tratamento foi realizado sem corte, sem ponto e sem dor. E em apenas um dia. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, então agora atendendo aí as perguntas dos telespectadores, vamos ver, tem mais? Tem mais perguntas aqui chegando. A pergunta aqui, mais uma vez, aqui do Tadeu é o seguinte, ele pergunta se não pode ser construído no Complexo Santa Cruz, demolir tudo e fazer tanto o paço municipal quanto a questão do fórum. Isso, eu falei já um tempo atrás também. Várias pessoas têm comentado sobre isso. Isso aí é um detalhe técnico, né? Não cabe ao secretário de Serviço Público opinar. Seria interessante. A única coisa que eu posso falar é isso. O espaço não é suficiente para acomodar tudo que se coloca no espaço. É porque aquele prédio, na realidade, ele é mal aproveitado, né? Ele é mal construído. Ele é, na realidade, destinado a práticas esportivas. Tem uma quadra de futebol, de futsal dentro dele, no meio do segundo andar. Tem aquela piscina ao lado que está desativada. Tem um outro prédio ainda, um terceiro anexo, que é uma hospedagem hoje em dia, né? Se derruba tudo, faz tudo de novo, acho que dá assim. Seria interessante, mas não é possível acomodar todas as repartições públicas, municipal, estadual e federal. Sim, pode ser que não, mas entende-se que ela seja para isso, para ocupar abrigar todas as repartições. O Elias também pergunta, e o engenheiro ambiental, ele foi contratado neste caso? Ele fala com relação à empresa? Com relação ao horto. O engenheiro municipal que habilitou... O engenheiro ambiental, o engenheiro ambiental, então, que habilitou a ida do fórum para o horto. A doutora Ângela, que fez a primeira análise e deu parecer favorável para a construção do horto. Ângela, ela é da Secretaria de Obras. Geóloga, né? Isso, ela junto com a equipe dela lá. Tá certo. Tem mais perguntas? Por enquanto não, Fábio. Então tá bom. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o secretário, é o seguinte, a gente andando pela periferia da cidade, e até mesmo em algumas regiões do centro também, onde tem alguns córregos, a gente nota a presença de depósito de lixo. Isso basicamente acontece na periferia. Quando você pega, por exemplo, essa rua que liga à subestação de Furnas, esta outra rua que sai do Jardim Europa e vai até a rodovia do Contorno também, nós encontramos ali, e não é raro, depósito de sofá, televisão, equipamentos de uma maneira geral, todos os tipos de lixo. Então não adianta a prefeitura recolher, limpar isto hoje, quando amanhã está lá de novo essa situação incômoda, porque serve de abrigo para insetos, ratos, etc. Claro. Né? Atrapalhando toda a saúde da cidade. A gente lamenta profundamente que tenha cidadãos e cidadãs que fazem esse tipo de coisa. Recentemente eu recebi... Joga até lixo no rio, né? Fui visitar, fui lá no lugar, lá no bairro do Prefeito, no Jardim Primavera, onde tem a passagem ali da famosa Serra do Selado. O que nós constatamos ali é um absurdo. As placas colocadas para não jogar o lixo e as pessoas colocam.
Quando foi a enchente lá no Kennedy, que gerou aquela situação de comoção lá, a máquina foi trabalhar lá, a hora que ela dá conchada no rio, sai um sofá e logo depois um fogão. Então, a gente fica assustado de ver como o ser humano, como o cidadão, eu não sei se a gente chama de cidadão ou se ele não é cidadão quando ele faz isso. Gostaria que ele exercesse a cidadania e depositasse o lixo no lugar certo. Por exemplo, aquele sofá velho que você tem, que você não vai usar mais, que você está pensando em jogar ele numa encosta, liga para a secretaria, nós temos um caminhão para recolher esse material. 3697-2075 ou 2076, 2070, 3697-2070, qualquer um desses 3 telefones, você fala conosco, nós temos um caminhão que vai lá pegar. Não precisa você jogar numa encosta, fazer isso. E, doutor Lauro, me chama a atenção aqui na João Pinheiro, que eu considero centro da cidade, várias vezes a gente passa aqui e tem lixo jogado na beirada do rio, na margem do rio. Agora tem uma questão também que é referente a esse descuido, que são os terrenos com mato alto, com lixo também, sem muro. Isso é uma grande demanda para a Secretaria de Serviços Públicos, sabemos nós disso. Nós temos notificado. Notificando e multando. E multando. A primeira coisa que a gente faz é o seguinte, toda pessoa tem o direito à defesa em qualquer situação. A gente faz a notificação preliminar, ele observa se ele quer mais um prazo maior para poder fazer essa limpeza, e se ele não fizer, a prefeitura tem uma empresa contratada que faz esse trabalho. E, porém, além dele receber a multa, ele paga pela limpeza do terreno. Fica mais caro para ele. Essa empresa que foi contratada, que foi terceirizada para dar essa manutenção, fazer essa limpeza na cidade, tem previsto também um trabalho de recuperação dos parquinhos e praças da cidade? Olha, os parquinhos e praças da cidade, e tudo? Aí nós vamos fazer esse trabalho. Hoje a nossa prioridade é a limpeza mesmo geral de toda a cidade. Inclusive, a hora que eu descrevi o teu serviço da empresa, tem um caminhão também que logo após o corte do mato ele vai lavar. Ele vai lavar as ruas também. Inclusive os bairros vão receber essa lavagem de rua. E esse trabalho será feito em forma de mutirão por bairro? É um mutirão. O pessoal vem, pega todo o serviço e vai levando. E isso é feito em quanto tempo? Porque exemplo, se distribui, nós queremos depende do tamanho do bairro, né? Depende do tamanho do bairro, mas nós queremos o seguinte, que em 3 meses a gente tenha resolvido o problema. A gente tenha resolvido isso, é tudo que nós queremos. E a promessa da empresa com relação ao contrato. Por essa razão, a nossa cobrança efetiva, você pode ter certeza. O cidadão de Poços de Caldas pode ter certeza de uma coisa. Nós investimos dinheiro do município, porém a cobrança é efetiva. Nós estamos correndo em cima, acompanhando os engenheiros, inclusive uma brincadeira que eu fiz com um dos engenheiros ontem, se ele conhecia o inferno. Aí eu falei para ele, eu sou seu inferno. Falei para ele, porque a cobrança vai ser efetiva mesmo, porque eles têm que resolver o nosso problema. Legal. Eu quero agradecer a sua presença, a sua participação, disponibilidade de nos atender. Marquei com o Zequinha na semana passada, ele não esqueceu, esteve presente aqui durante esse momento aí para participar dessa entrevista. Obrigado pela sua participação. Olha, a gente que agradece, e eu não poderia deixar de despedir da população de Poços de Caldas sem mandar um abraço pro meu amigo, meu irmão camarada, o Chicão, que trabalha na Coab ardorosamente para resolver todos os problemas lá. Parabéns, Chicão, pelo seu serviço. Muito engasguei aqui. Um grande abraço a toda a população de Poços de Caldas. Sempre precisar, nós estaremos aqui. Ainda bem que foi no final. Tem uma aguinha do seu lado aqui. Obrigado, Zé Lauro, pela sua participação também, pela disponibilidade. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, Fábio, principalmente debatendo com o nosso secretário. Desejo a ele muito sucesso, que consiga o intento de colocar a cidade limpa realmente, que isso aí já é um esforço que vem de várias administrações, mas a gente vê, de uma maneira geral, a cidade meio que suja, né? Mas sucesso para você e um bom dia para todos. Ela cresce, né? É que nem se fala, enquanto vem de fralda tem que fazer escola e creche. Enquanto a cidade cresce, vem gente morar aqui, nasce mais pessoas, tem que também limpar a cidade e tudo mais. Mas é claro que esse trabalho do Zequinha e da Secretaria e de todos os servidores pode ser muito, muito facilitado através da conscientização das pessoas
de evitar sujar, né? Tá certo. Também me despeço, só quero agradecer a todo mundo aqui que perguntou, e algumas perguntas vieram repetidas, as respostas estão nas reprises do jornal, às 20h15 e após a meia-noite. Só aquele pessoal que chegou no finzinho, assista a reprise que você vai ter todas as perguntas que a sua não foi respondida. Obrigado por quem participou, a gente está de volta amanhã ao vivo, uma ótima terça-feira para você, até lá. Tchau, valeu, até amanhã, até lá, tchau.